Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria! Estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós estamos, como sempre temos o hábito de dizer, estudando esse livro de autobiografia do professor Ramiro Gama, falando sobre a vida de Chico Xavier. Mas nós gostaríamos de agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho e por estar sempre conosco nesse grande desafio que é falar da vida de um grande missionário que passou pela terra, que é Chico Xavier. Sem dúvida, querido Sérgio, é uma responsabilidade e é uma alegria. Saudamos aos nossos ouvintes, agradecemos à Rádio Boa Nova pela oportunidade que estão nos dando, que possamos no programa de hoje absorver este conteúdo maravilhoso que é a vida deste grande homem que foi Chico Xavier. Se o nosso querido ouvinte quiser entrar em contato conosco, o WhatsApp do programa é 19 997 7827 94. Relembrando, 19 997 782794. E também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. O Instagram do Sérgio é @sergio.vilar.37 e o meu @AndréLuizCVilar. Mande a sua mensagem. É verdade, André. Então hoje nós vamos ver um tema muito interessante que é o presidente do centro, porque aí então Chico saiu daquela reunião na sua casa com a família Pelácio, com a certeza que tinha que abrir um centro, né, André Luiz? Ali a mensagem de Maria João de Deus é bem clara, mostrando que o caminho que o Chico tinha naquela atual oportunidade reencarnatória era junto com o Espiritismo. E a partir dali, o Chico, com 17 anos de idade, jovem ainda, já começa a elaboração do Centro Espírita. Veja, o primeiro Centro Espírita de Pedro Leopoldo, uma cidade pequena, com muitos preconceitos, o que é natural de uma cidade pequena em que o catolicismo tinha uma força, tinha um poder, tinha uma influência muito grande. Eram trabalhadores, pessoas que lidavam com a vida com muitas dificuldades. Eu fico imaginando a coragem que eles tiveram, porque ser espírita naquela época, abrir um centro espírita naquela época, frequentar um centro espírita naquela época, não tinha a facilidade, a aceitação, o entendimento que se tem hoje. Principalmente, André, que nós sabemos que o Chico sempre teve uma perseguição, principalmente do padre Sebastião Scarzelli, apesar de gostar muito do Chico, mas logicamente defendia de unhas e dentes todo o posicionamento da doutrina católica. Então, logicamente, o Chico aqui inicia uma fase, mas uma fase que ele mesmo sabia que ia trazer sérios dissabores para ele. Sim, porque a mediunidade, não só na vida do Chico, mas estudemos a vida do professor Eurípides Barçanufo, a vida do Dr. Bezerra de Menezes, a vida de Caibar Schutel, a vida de Dona Ivone, são vidas que foram marcadas pelas perseguições. Olha as perseguições que Allan Kardec não sofreu. Então, médium que reencarna com o propósito da mediunidade, seja uma mediunidade missionária igual a do Chico, seja uma mediunidade comum igual a que nós outros possuímos, ela é marcada assim por perseguição, por ingratidão, por pessoas que batem nas nossas costas se fazendo uma pessoa que na verdade não são. Então isso não foi exclusivo do Chico. O Chico teve uma perseguição maior porque o seu trabalho foi maior. O seu trabalho impactou e impacta na realidade de milhares de pessoas. O Chico vende muitos livros. O Chico, para o nosso ouvinte ter uma ideia, querido Sérgio, só existe um escritor da língua portuguesa que, em termos de venda, vende mais do que o Chico, que é Paulo Coelho. Mas o Chico tem um dado que está em primeiro lugar. Não há ninguém que escreveu na língua portuguesa mais títulos do que o Chico. É evidente, o Chico é médium, mas o Chico cedeu o seu tempo, o seu esforço, são mais de 500 títulos. E ele é de uma época que não tinha computador, não tinha e-mail. Olha a dificuldade que o Chico passou no compromisso com os livros. É verdade. Então nós vamos percebendo que essa reunião
que houve no Recanto Familiar foi em maio de 1927. Mas, em junho de 1927, aqueles mesmos companheiros que fizeram parte do culto do Evangelho no lar perceberam que havia uma necessidade, e aí marcaram uma reunião para fundar um núcleo doutrinário, um centro espírita, um núcleo de estudo. Era preciso fundar um centro, diziam eles, não é? Na Assembleia, André, que estava várias pessoas, eles usavam ali um quarto então, e começaram a falar sobre isso, não é? Então houve uma Assembleia, e estavam apenas 2 companheiros espíritas, ou seja, 2 daqueles que participaram do culto do Evangelho na casa do Chico. Contudo, junto deles, umas 10 pessoas estavam ali que eram frequentador desse armazém, frequentador desse bar. Estavam todos sentados, eles bebiam, eles comiam animadamente. Um centro espírita? Boa ideia, comentava-se. Apressemos a fundação, faremos tudo por ajudar, será para nós um sinal de progresso. Então, André, aqui a gente vê que tem um detalhe aqui que a gente vai ver muito interessante, não é? Essas pessoas estavam bebendo, comendo, e a gente sabe que até hoje, essas cidades pequenas, um dos grandes, vamos dizer assim, momento de lazer para as pessoas é um bar. E geralmente essas cidades menores as pessoas acabam bebendo muito. E é interessante que, mesmo nesse cenário que se pinta, nós vemos que foi através daí que a espiritualidade usou eles para poder dar o primeiro passo. Nós vamos ver uma história até cômica, porque dessa reunião não ficou ninguém depois, mas nós vamos perceber que foi daí, com pessoas da cidade de Pedro Leopoldo, que teve a oportunidade do centro ser aberto. Porque talvez se eles estivessem sóbrios, não teria esse ok para dar início nisso daí. Então nós vemos que a espiritualidade não perde tempo. Eles aproveitam as brechas que nós, os encarnados, damos, estou falando os espíritos bons, é evidente, para que o trabalho no bem ele tenha a oportunidade de vir adiante. Olha, André, que coisa interessante, né? Então começaram as pessoas a participar. Dentre as exclamações entusiásticas que explodiam, surgiu a palavra de um cavalheiro respeitável, uma pessoa muito respeitável entre todos eles, até questões financeiras, era uma pessoa muito bem vista na cidade, pedindo para que o centro fosse instituído ali mesmo. Ou seja, é aquela animação, não é? Ficaram contentes com a ideia, vamos montar, logicamente todos eles baseados na cura da irmã de Chico Xavier, que foi realmente algo que tocou o coração daquelas pessoas. Aí veio aquela pergunta e o Chico perguntou, quem seria o presidente? José Hermínio Perácio, o companheiro que acendera aquela nova luz do espiritismo em Pedro Leopoldo, ele cedeu um quarto para que pudesse ter essa reunião. Ele morava longe, a 100 quilômetros de distância, ele vinha todos os dias ali. Mas o cavalheiro de faces avermelhadas prometeu solene, assumo a responsabilidade. A fundação ficará por minha conta, chamem o Chico, ele poderá gravar a ata de fundação, serei o presidente e ele terá as funções de secretário. Então, André, ele estava fazendo a reunião, e o Chico, então, estava ali um pouco, mas ficava mais no bar, porque o Chico tinha que atender as pessoas, e ele estava num cômodo. Então, o Chico estava ali junto com eles, mas saía, ficava no bar, atendia as pessoas. Daqui a pouco, olha, chama o Chico aqui então, vamos formar a direção do centro, e ele então vem para fazer a ata da fundação do centro. E na verdade o Chico, ele exercia uma liderança que ele não precisava ser o dirigente, o presidente do centro. O Chico ele participou de poucos centros ao longo de sua existência. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece. E, salvo engano, Chico nunca no papel foi presidente de nenhuma dessas instituições. Tanto é que depois nós vamos ver que o presidente da instituição, enquanto estava encarnado, era o seu irmão, José Xavier. O Chico mesmo, ele sempre ocupou essa função de secretário, ele nunca brigou por cargo. O negócio do Chico era trabalho.
O negócio do Chico era o esforço no dia a dia. Mas é interessante, André, que o primeiro presidente que ficou um dia só foi esse. É, verdade. Vê que fato interessante, ó. Então, depois de breve conversação, o grupo recebeu o nome do espírito de Luiz Gonzaga. Aqui também, André, eu acredito que serve aí para todos nós uma referência, o Chico também falava sobre isso, porque Allan Kardec tinha como mentor espiritual das suas atividades o espírito de São Luís. E num determinado momento, houve uma confusão entre o espírito de São Luís com o espírito de Luiz Gonzaga. Naquela época, André, houve uma pessoa que ele então cruzou o mar com um desses pequenos aviões, na qual estava escrito: "Salve o espírito de São Luís Gonzaga". E eles viram aquilo pela mídia, pela imprensa, pelo jornal da época, não é? E acharam interessante. Então eles achavam que o espírito de São Luís, que era o rei da França, mentor espiritual de Allan Kardec, fosse o mesmo do espírito de São Luís Gonzaga, que era um jovem que foi muito bom, desencarnou muito cedo e que tinha um papel fundamental na caridade. Então nós vemos que essa confusão era natural. Naquela época não tinha o Google para que pudesse pesquisar igual nós temos hoje, essa facilidade da internet. Então a gente começa a perceber que essa explicação é muito interessante, porque até quando eles foram montar o centro, tem uma passagem muito interessante que o jovem do espírito de São Luís Gonzaga apresenta a ele e diz: olha, se vocês querem, e nós vamos ver um pouco à frente, que eu seja o mentor espiritual da casa, eu aceito. Mas 1/3 das atividades tem que ser com a caridade. Mas isso para o Chico era uma coisa muito fácil, porque o Chico ele veio para o meio do povo. Isso é uma coisa que nós precisamos resgatar no Espiritismo. O Chico ele foi um bom médium, o Chico foi um bom familiar, mas o Chico também foi um bom cristão. Ele nunca trocou a mediunidade, a fama, a oratória, as reuniões de psicografias para estar junto do povo. E quando eu falo do povo, o Chico não esperava as pessoas ir até o centro espírita. O Chico ia na cadeia, o Chico ia nos hospitais, o Chico ia nos lares que estão os velhinhos, o Chico ia nas instituições que precisavam de amparo, o Chico ia no lar das pessoas necessitadas. Então é isso que nós precisamos ver, porque nós temos modernizado muito e poluído muito as ideias cristãs, as ideias espíritas. Estamos intoxicando a mensagem linda que Kardec deixou com o materialismo, com os rótulos, com os títulos. Estamos sofisticando o espiritismo e isso é muito prejudicial. Olha que interessante, querido ouvinte, 1/3 das atividades do centro que levaria o nome de Luiz Gonzaga tinha como obrigatoriedade ser com o povo carente, o povo sofrido, o povo necessitado, o povo que não tinha um amparo. Então é um pedido, ou melhor, uma exigência que toda casa espírita devia ter no Brasil, que temos uma realidade material muito difícil. Interessante, André. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um paralelo sobre essa questão, porque a nossa casa espírita aqui em Itapira, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que nós temos na atualidade a oportunidade de ser o dirigente da casa, ela foi fundada em 14 de março de 1901. E há um detalhe muito interessante que o espírito comunicante foi exatamente o espírito de São Luís Gonzaga. Veja que interessante, você rádio ouvinte, 1901, Chico não havia sequer nascido. Chico nasceu em 1910, ou seja, o centro já tinha 9 anos. Chico começou a trabalhar e formou o primeiro centro espírita em 1927, com o nome de Luiz Gonzaga. Portanto, 26 anos antes de ser fundado o centro em Pedro Leopoldo, essa entidade espiritual que deu essa comunicação, que deveriam trabalhar 1/3 no campo da caridade, se manifestou na nossa casa em 1901 e disse algo muito semelhante, dizendo que ele aceitaria ser o espírito amigo da casa
o protetor da casa, desde que o grupo se empenhasse em estudar e trabalhar no campo da caridade. A caridade, ela tem que ser vista por nós, os espíritas, com um carinho muito grande. Quando nós lemos, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, nós vemos que a primeira casa cristã do mundo, a Casa do Caminho, ela tinha como viés não apenas a oratória, não apenas o alívio espiritual, mas também o alívio material. E nós que vivemos num país que ainda tem tanta carência, tanta fome, tanta desigualdade social, que é o caso do Brasil, nós não podemos deixar de ofertar o que podemos. É verdade que tem centro espírita, que o tamanho é pequeno, que não consegue ter uma cozinha para se fazer uma sopa. Tudo isso a espiritualidade entende, mas entende também que nós, os encarnados, podemos nos movimentar e marcar alguns dias durante o ano para levarmos uma palavra de reconforto aos nossos amigos que estão no hospital, aos nossos velhinhos que estão num lar de repouso. Então nós não podemos ficar cômodos. O espírito está ficando muito cômodo, muito no centro espírita, esperando muito a pessoa vir até nós. E chegou o momento de nós levarmos a mensagem para as outras pessoas, levarmos o conteúdo para as outras pessoas. Se está nos fazendo bem, não podemos ter vergonha de ser espírita, não podemos ter vergonha de propagar o espiritismo. O que nós não podemos fazer é proselitismo. Somente no espiritismo tem salvação. O espiritismo é a melhor religião. Isso é contestável pelo próprio Allan Kardec, o nosso codificador. É verdade, André. E além disso, a gente sabe que quando se quer fazer, nós temos uma amiga muito querida, um casal maravilhoso, o marido já desencarnou, e essa amiga de Campinas, ela chega a fazer uma vez por semana 150 marmitex de comida e distribui na rua. Quando a pessoa quer trabalhar, ela acha espaço. Então, se não faz, é porque não quer. Essa história de que a casa é pequena, não tem cômodo, usa a cozinha da casa, põe lá alguma coisa, faz um leite quente, compra uns pães, recheia os pães, sai na rua para distribuir. A verdade é que nós precisamos achar realmente alternativas, e é uma pena que depois que o Chico desencarnou, nós temos visto cada vez mais os trabalhos assistenciais sendo eliminados. Eu queria, André, dar um testemunho que eu admiro muito, os grupos Alta de Souza, porque os grupos Alta de Souza têm feito um trabalho magnífico e eu tenho a oportunidade, apesar de que a nossa casa não é uma casa ligada a eles diretamente, esse pessoal todo, que é um pessoal maravilhoso, então a gente percebe que eles têm um trabalho invejável no campo assistencial. Então, é uma coisa que hoje está acabando o movimento espírita. Hoje está se tirando as casas espíritas dos bairros, indo para o centro da cidade. Hoje o que está se contando são seminários, congressos, palestras, que, diga de passagem, tudo pago, não tem trazido nenhuma contribuição para o movimento espírita. Então nós estamos vendo hoje trabalhadores espíritas, dirigentes espíritas, trabalhando com muito afinco, mas nós estamos vendo muitos oradores que nem compromissados com o movimento espírita, não são compromissados com nenhuma casa. Outro dia eu perguntei a um orador, que até é muito famoso, e perguntei: que casa que você participa? Eu não tenho tempo para participar de casa nenhuma. Olha, nós estamos fazendo aqui uma partida de futebol sem a bola. Nós estamos aqui fazendo um espiritismo sem os espíritos. E que proteção que nós vamos ter? Então é esse o alerta que o Chico sempre nos trouxe, não é? Mas dando continuidade, André, falando sobre essa questão da caridade, que eu acho muito importante, está dentro da temática, não é? E aí então, André, o que aconteceu? Ele lavrou a ata, todos assinaram. Até aí, tudo bem, eu fico imaginando que o Chico deve ter ido para sua casa muito contente. Mas, na manhã seguinte, aquele cavalheiro que chamara a si a presidência voltou à venda de José Felizardo e pediu para que seu nome fosse retirado da ata, alegando: Chico, você sabe que sou de família católica, tenho meus deveres sociais,
ontem, aquele meu entusiasmo pelo espiritismo era efeito do vinho. Se vocês precisarem de mim, estou pronto para auxiliar. Contudo, não posso aceitar o encargo de presidente. Então a gente fica imaginando, André, a frustração do Chico, porque nem bem começou o grupo, o presidente já estava se demitindo. É verdade, é uma história cômica. A vida do Chico tem muitos momentos cômicos e eu fico imaginando o Chico contando isto, porque o Chico era uma pessoa muito alegre, muito feliz. O Chico era um bom contador de histórias, contava com muito carinho, com muitos detalhes, com uma pitada de alegria. Então é uma história que a gente passa a ver que tem o seu lado também engraçado. A pessoa de repente fala, Chico, me desculpa, mas o que vão pensar, o que vão falar, minha família é católica, tem como voltar atrás? De fato, essa pessoa ficou um dia como presidente do centro, no papel. É verdade. E é que a gente vê também, André, a frustração do Chico, porque ele expôs então ao Chico, não é, essa situação, e o Chico lhe fez uma pergunta: como ficaremos? Eu sou apenas o secretário, disse o Chico. Você faça como achar melhor, mas não conte comigo. E o presidente saiu, deixando o Chico a pensar. Então aqui, André, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante, não é? Não houve em nenhum momento da vida do Chico nenhuma facilidade. A gente percebe que todos os momentos da vida do Chico foram compostas de dificuldade, de problemas. Então tudo que o Chico ia fazer tinha sempre as forças contrárias que, de uma certa forma, inibia todo aquele propósito que eles estavam pleiteando para trabalhar no campo do bem. É verdade, e aqui nós começamos a perceber que trabalhar na senda espírita não é para qualquer um. Quando nós falamos isto, não é com arrogância. Ser espírita é você pegar uma parte do seu tempo, é você se dedicar à causa, à casa e à causa. Hoje nós temos visto a modernidade, hoje nós temos visto a sofisticação, e por um lado isso está sendo muito prejudicial. Por um lado, isso está sendo muito contestável do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. O trabalho ele tem que ser simples e sério. O trabalho numa casa espírita não tem que sofisticar. O povo precisa ser recebido com alegria, com um sorriso, com um abraço. As pessoas estão frequentando um estudo, vão botar o povo para trabalhar, o povo precisa de trabalho, o povo precisa sentir o seu anjo da guarda consigo, o povo precisa colocar a mão na massa, com responsabilidade, com disciplina. A casa é de nós, os encarnados, mas a casa também é dos espíritos. E lugar bagunçado, lugar que se disputa cargos, lugar que só pensa em vaidade, espíritos sérios não vão estar ali. Precisamos retornar às origens e ver nesses casos que o espiritismo ele ainda é um motivo de muita perseguição gratuita por parte daqueles que não querem que a luz do bem se acenda. É verdade, nós vemos isso de uma maneira muito enfática quando o Chico, de uma maneira muito determinada, o Chico então sabe passar por todas essas dificuldades, usando da paciência. Mas há uma coisa, André, que o Chico usava muito, que é a oração. O Chico orava muito e com isso dava a ele a possibilidade dele estar sempre com a presença dos bons espíritos. É lógico que nós não vamos aqui querer nos assemelhar a Chico Xavier, mas todos nós, e vamos buscar principalmente nas revistas espíritas, onde Allan Kardec fala de uma maneira entusiasmada sobre a questão da prece, e todas as revistas espíritas, Allan Kardec faz questão de mencionar a importância da prece. Lógico que nós não vamos aqui comparar as companhias espirituais que nós temos quando estamos em prece e as companhias espirituais que Chico Xavier teve quando estava em prece. Um espírito dessa envergadura para receber a Rainha Santa, considerada um dos grandes mártires de Portugal,
e até hoje venerada pelo seu trabalho de amor, de bondade, pelo seu trabalho de harmonia. Logicamente, o Chico não era um espírito comum, mas o Chico deixou um legado, que a prece pode ser usada por todos nós a benefício de nossos corações e de todos aqueles que estão ao nosso lado. Queridos ouvintes, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Mande a sua mensagem, interaja conosco e se gostou desse programa, você também pode acompanhar pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá está disponível todos os programas Chico Xavier, um homem chamado amor. Queridos irmãos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até a semana que vem, um beijo no seu coração e obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.